Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Festa da Firma Podcast. Você já me conhece? E se você já me conhece, quer dizer que eu não preciso me apresentar, né? Mas como o podcast é meu, mesmo assim eu irei me apresentar. Muito prazer, eu sou PJ Neto, CEO da PJ Group e continuo aqui em busca de alguém com coragem, que fale o que pensa e que tenha muita personalidade para assumir a vaga de Head de Cultura e Comunicação da minha empresa, a PJ Group. As entrevistas com candidatos estão sempre disponíveis nos nossos canais Festa da Firma Podcast no YouTube, TikTok, Instagram e nas principais plataformas de áudio. Por isso, eu peço a você que nos acompanhe, deixe o seu comentário simpático e o seu like. Bom, a candidata de hoje é Cíntia Chagas. Ela é educadora, palestrante, escritora e uma influencer de sucesso com mais de 3,6 milhões de seguidores. Recebam com aplausos Cíntia Chagas. Eu vim me preparando para o momento de entrar na sua empresa e eu sei que você gosta de sotaques, de pouco sotaque. Eu tentei neutralizar o meu sotaque para estar à altura, e essa altura leva crase, você sabe, para estar à altura da sua empresa. Muito bem, eu tô quase falando com a voz do professor Raimundo para te entrevistar. Eu fui demitida 10 vezes. Ai, gente, eu não poderia falar isso aqui, ele não vai me dar o emprego. Ela veio para uma entrevista de emprego aqui na PJ Group, no Festa da Firma Podcast, e ela falou lá no começo da entrevista que já passou por outra empresa para me dar entrevista. E agora ela fala para mim, olhando nesses meus olhos de Xenon, que já foi demitida 10 vezes. Eu não sei se isso é sinceridade. Na verdade, é porque as pessoas não tinham o seu QI para me compreender. E eu falei, quer saber? Eu vou imitar a Eliana, porque eu já estava drogada. Eu não sabia para onde que eu ia. Muito remédio. Muito remédio. Eu falei, e agora? Aí eu fiquei assim, tem que dançar. Eu fiz assim, ó, Deus 3 vezes, estou em nome da educação, @Cíntia Chagas com 2 S no fim, meu Instagram bomba, Deus 3 vezes. E aí, a Eliana, ela fazia cara assim, porque mostra a vida pobre da pessoa, fazia aquela cara de comiseração. Aí eu olhava e ficava assim, Deus 3 vezes, meu cursinho. Aí ela batia palma, eu falava, Deus 3 vezes, meu cursinho bomba. Tô aqui em nome da educação. E de repente, quando ela me chamou, ela, e aí, Cíntia, de onde surgiu a sua personagem, a Duda? Eu falei, olha, Deus é bom demais, 3 vezes, e educação do @Cíntia Chagas, muito obrigada, com 2 S's. Cíntia Chagas para os aplausos de vocês. Como é que você tá, querida? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, você é muito bonita pessoalmente. Muito obrigada. E pela TV também, e pela a internet. Cíntia Chagas. Obrigada, Querida, muito obrigado aqui pela sua presença. Sim, sei que a sua agenda é concorrida, né? Você é uma pessoa muito requisitada em vários programas de TV, podcast. Agora, o seu Cíntia, ele é com I, com THI, com Y? Como é que é o Cíntia? Ou é o português mesmo correto, abrasileirado? É o português, bem português. CINTIA com acento no primeiro I. Tá. Sem S, sem H, sem Y. Cíntia Maria Costa Chagas, você é mineira. Sou. Mineira. Sou. Mas você não tem o sotaque mineiro, assim, aquele mineiro com sotaque raiz, né? Não, eu vim me preparando para o momento de entrar na sua empresa e eu sei que você gosta de sotaques, de pouco sotaque. Eu tentei neutralizar o meu sotaque para estar à altura, e essa altura leva crase, você sabe, para estar à altura da sua empresa. Muito bem, eu tô quase falando com a voz do professor Raimundo para te entrevistar, porque você deve ter sido uma ótima aluna na escola da vida e também na faculdade você fez. Vai comendo, Raimundo, cabra bom. Você fez faculdade de letras na UFMG, em Minas Gerais. Exatamente. Deixa eu voltar para minha voz, senão eu vou acabar confundindo as vozes. Sim. Olha, primeiro quero dizer que é uma satisfação, um prazer incomensurável, inenarrável, recebê-la aqui para essa entrevista de Head na minha empresa. Porque você, como eu falei, é uma professora gabaritada, você tem embasamento, você é uma pessoa que tem conhecimento. E eu vou te aplaudir sozinho, por favor, não se metam.
Cíntia, para quem ainda não te conhece, olhe para aquela câmera e sintetize, né? Seja breve, sucinta. Sintetize para o público quem é Cíntia Maria Costa Chagas. Bem, é a pergunta que a minha mãe faz todos os dias quando alguém questiona o que eu venho a ser. Não sei se sou uma professora, uma artista professora, uma palestrante escritora, uma escritora palestrante, mas o que interessa é que eu trouxe para você o meu livro. Eu não falarei best-seller, eu falarei o quê? O meu livro campeão de vendas, para que você assim já comece a me conhecer, PJ. Muito bem. Atenção, diretor, para esta câmera. Agora para mim. Agora a contracapa. Muito bem. Agora a orelha da capa. Agora a orelha da contracapa. A orelha da orelha. Agora a minha orelha. Agora a orelha da Cíntia com seu belo par de brincos. Muito bonito. Ai. Agora, esse livro aqui, olha, eu tô gostando, ó. Sou péssimo em português. Chega de sofrimento. Aprenda as principais regras de português dando boas risadas. É isso. As pessoas confundem muito a Cíntia Chagas, educadora, palestrante, com aquela personagem que você faz lá na caixa de perguntas e respostas, porque ali eu vejo que você é uma personagem, quando você olha para as unhas, quando você corrige termos de gíria. Você não gosta de gíria? Não, eu não gosto de gíria. Não gosto porque, na verdade, a gíria, PJ, ela tem uma função bem interessante. As gírias existem para que nós nos identifiquemos com determinados grupos. Então, caso você queira pertencer a uma empresa do nível da sua, caso alguém queira, essa pessoa precisará abrir mão de gírias que não sejam as gírias usuais da sua empresa, ou os jargões, porque gíria é uma coisa, jargão é outra. Jargão, para quem não sabe, é a mesma coisa de bordão. Não. Não é a mesma coisa? É claro que é, jargão. Não. Por exemplo, qual a diferença entre o bordão e o jargão? Porque o bordão, o humorista usa, que é aquela frase Isso. repetida várias vezes. Isso. E o jargão não seria a mesma coisa? Não. Me corrija, por favor. O jargão é a gíria que a pessoa usa naquela profissão. Então, por exemplo, o médico falará que o paciente tem uma cefaleia. Que é uma dor de cabeça. Que ele tem uma dor de cabeça. Isso é jargão? É um jargão. Jargão é um conjunto de vocábulos, de palavras, de expressões utilizadas por uma determinada profissão. Jargão é profissional. O bordão é frase. Frase de efeito. Frase de efeito. Frases que você repete. Isso. Mas engraçado, em algumas entrevistas as pessoas falam jargão como se fosse uma frase de repetição para um personagem. Aliás, para uma personagem, né? Tanto faz. Tanto faz. Você pode falar o personagem ou a personagem. Você, por exemplo, eu queria saber de você. Que erros de português um CEO, assim, modéstia à parte do meu gabarito, Sim. não pode cometer em nenhuma entrevista de emprego? O que é que eu não posso cometer na hora que eu estou entrevistando uma pessoa graduada como você? Você não pode, por exemplo, falar... Tempo de verbo. Isso, falar, eu estou aqui para mim ver. Não, isso aí não. Isso aí. Se você... Quando eu vejo pessoas com faculdade, pessoas já preparadas pela vida e com 2, 3 faculdades, falando para mim fazer menos. Seja, registro. Isso, né? Não dá. Né? Fala assim, olha, já fiz a janta. Janta. Eu não gosto quando fala assim, janta. Hoje não tem mistura. Exatamente. Não é nenhum pré-conceito, é um conceito. É um conceito de que é péssimo. Eu não tenho nenhum preconceito. Meu saudoso avô veio pra cá pobre. Né? A pobreza, você nascer pobre, não é uma escolha. Agora, não. Morrer pobre, sim. E falar de modo linguisticamente pobre também é. Mas aí tem uma coisa. Todas as línguas do mundo têm essas contrações. Sim. Né? Inclusive a sua, em Minas Gerais. O mineiro fala tudo mais compactado. Sim, nós comemos. O mineiro é tão guloso que ele come o fim das palavras. Não é só pão de queijo que a gente come, Como não. é que é aquela do café? Cafezinho? Não, que ele consegue
pedir, ele consegue fazer uma pergunta e responder com 2 letras só. Tipo na hora de fazer o café, a pessoa pergunta, pó? Popô. Não tem essa? Popô. O mineiro, ele compacta tudo. O nordestino também, dependendo do estado, né? No caso, a Bahia também compacta muito, né? O português. O que é que você acha disso? Eu estou falando do Brasil, de alguns estados, mas se você for olhar na escrita também, nas mensagens, a gente vê isso no inglês, né? For you, 4 e you. Sim. São vários temas, vamos lá. Você falou do tema da questão financeira, econômica das pessoas. Você tem memória boa, viu, moça? Já gostei. As pessoas que não têm acesso à educação, elas invariavelmente vão cometer mais erros de português e erros mais grosseiros. Hoje eu tive uma outra entrevista de emprego, mas eu quero a sua, tá? É só para me garantir. Você está fazendo um leilão em que quem paga mais, é isso? Mas o Você meu não desejo... deveria ter falado isso aqui para mim. Mas você me deixou como segundo plano. Não, exatamente. Ainda que haja e não haja Olha que bonito. Ainda que haja muitos convites, eu quero te dizer que eu quero estar na sua empresa. Quero estar. Eu Percebeu? quero estar. Não é estar. Na sua empresa. Eu só estou mostrando que há outras possibilidades que você precisa ficar esperto. Mas vamos lá. A pessoa que nasce sem acesso à educação, invariavelmente, ela vai cometer erros de português. E isso é uma situação muito triste. Existe uma outra situação que também é triste. É a da pessoa que teve acesso à educação, as pessoas que se formaram com você e que insistem em cometer erros de português, escrever com certeza junto. Esse tipo, de repente, junto. Essas pessoas... Mas é difícil, há de convir, que, por exemplo, com a nova mudança da ortografia, foi em 2010, se eu não me engano, né? Foi em 2008. 8? Errei por 2, eu não lembro, faz tempo que eu sou um pouco mais vivido que você. Sim. 2008, é isso? Sim. Tem muita coisa que mudou. Trema na linguiça, pode... Não trema na linguiça, pode? Não trema na linguiça. Hífen. O hífen, são várias regras para o hífen. Crase, né? Sim, um Agora, acento grave. tem gente, por exemplo, eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, ela estava fazendo cursinho. Menina simples, Sim. Veio de uma região simples, mas estava estudando, estava bem, ia fazer faculdade. Um dia eu cheguei para ela e falei, escreve o nome desse objeto aqui para mim. Ela escreveu. G-A-R-F-O. Garfo. Falei, não disse para ela. Falei, repete para mim. Ela falou, galfo. Aí eu peguei isso. Porque eu aprendi uma coisa, chamei ela no cantinho e falei, você está vendo, você tem conhecimento, mas você, por causa da tua região, exatamente, você ainda ficou na memória com aquilo. Seria a mesma coisa você sair da tua região, em algum momento ficar ensinando o que você aprendeu ali da tua vizinhança, do teu bairro, mas você tem um conhecimento como educadora, como professora. Alguma vez você já errou no ao vivo, alguma coisa de tempo, verbo, no português? Com certeza, com Alguém certeza. te corrigiu? Alguém que estava na plateia falou, errou! Errou! Não. Já teve isso? Não que eu me lembre, mas eu já errei algumas vezes, até porque eu tenho mania de falar... Por exemplo, eu queria falar princípio e eu falo príncipe. Eu me confundo, mas aí nós temos um problema de Rivotril, né? Você vive à base de Rivotril? Não, mas eu usei muito. Use Lexapro 20 miligramas. Tô com 10. Eu comecei com 10. 10. E adiantou? Adiantou muito. Algumas pessoas, se não tiver o costume, atrasa, porque a pessoa dorme muito. Dá aquele sono 5 da tarde. Você toma de manhã ou de noite? Eu tomo na hora que eu vou tomar café. De manhã? De manhã. De manhã, eu também. Mas é bom. E o Pates? Ele vai bem. Falei com ele semana passada. Vai bem. Esse aí é bom. É o sublingual. É o sublingual. É bom, isso é bom. Maravilhoso, né? Melatonina. Aquilo. Não adianta pra mim. Eu não gosto. Você é hiperativa? Eu não sei o que eu sou exatamente, porque você é nunca... educadora, você é palestrante. Eu sou, verdade, escritora. Você Eu sou ansiosa, eu acho que eu sou uma pessoa ansiosa. Mas é porque eu acho que é melhor você ser ansioso do que ocioso. Tá certo do que aqui? No caso, ocioso. Sim. Não, é o preferir, você tá confundindo. Você prefere ser ansioso a ser
ocioso. Tá Tá certo. certíssimo. Não Ah. existe preferir do que. Tá. E ainda mais preferir muito mais, Qual porque a preferir já é diferença mais. entre invés e em vez? Ao invés, em vez. Ao invés de ao, depois a palavra invés, Ah. depois de, ao invés de significa ao contrário de. Ao invés de chorar, eu sorri. Ao invés de ganhar, eu perdi. Ao invés de falar, calei-me. Você só usa para situações que exprimam oposição. Já o em vez de em, depois a palavra vez, depois a palavra de, significa no lugar de. Em vez de ir à praia, fui ao clube. Não há ideia de oposição aí. Você é muito inteligente. Você estuda ainda muito, tem que estar sempre lendo, relendo para não esquecer? Sim, sim. Na verdade, não se trata de inteligência no meu modo de ver. A memória é boa. Necessidade. O dia a dia. O dia a dia. Necessidade. Necessidade. O dia a dia, porque, obviamente, há conteúdos da língua portuguesa, assim como um advogado criminalista entende mais da área criminal do que de outra área. Há conteúdos na língua portuguesa que não são tão frescos na minha memória. Só que, geralmente, as pessoas fazem mais ou menos as mesmas perguntas e eu respondo as caixinhas diariamente. Então, não há como não gravar. Fora que são mais de 20 anos de sala de aula, né? Quem responde ali aquelas caixinhas de perguntas ali no seu Instagram, que é @Cíntia Cíntia. Chagas, com 2 S no final, não é isso? Eu estou seguindo a Isso. Cíntia. É muito engraçado. Quem responde é a Cíntia, educadora, palestrante, ou é a personagem da Cíntia? Porque é muito engraçado quando você fica olhando para suas unhas, falando cafona. Tem alguns exemplos de nomes, né? Tinha uma menina que queria colocar o nome da filha dela de Kimberly. Aham. Eu achei isso muito engraçado. O que você acha das pessoas que colocam nomes complicados nos filhos? E quando muda ainda a ortografia, né? Sim. Porque quando na época do Michael Jackson, no Brasil se colocou muito esse nome, mas Maicon, né? Aham. M-A-I-O. Sim, Não, aportuguesando. Agora o soletrando aqui, olha lá, que é até difícil de... M-A-I-C-O-N. Deu um É, branco aí. Maicon. Maicon. O que você acha, assim, da pessoa? E quando faz o composto? Teve um que você mostrou lá, o tio Michael Thomas. Sim, Michael Thomas, gente. Você vê que eu tô ligado, né? Isso não é nome, isso é castigo. Foi o que eu falei. Eu falei isso. Que A você acha pessoa estava lá, Wellington ó. Washington? Wellington Washington. É complicado, né? Até que o Wellington vai ser sempre... pode ser com 2 L's, pode ser com L. As Não, pessoas e quando perguntam, né? juntam o nome do pai e da mãe pra dar um nome no filho? O pai se chama Nunes, a mãe Estela, e coloca o nome da filha de Nutella, né? Nunes, Estela. Então tinha essa mistura. Sim. Né? Eu estava em uma palestra recentemente no interior de Minas e falei com uma das pessoas presentes. Falei, você, qual é o seu nome? Aí a pessoa, Diacrei. Diacrei. Eu falei, não é possível. A mãe era Diana e o pai era Creixon. E a pessoa riu e eu ri porque a gente precisa achar graça dessas coisas. Uma vez eu estava, desculpa de cortar, lá em Imagina. Fortaleza, num supermercado desses imensos, essas redes aí. E eu era mais afastado ali da capital. E eu vi um pai, né, gritando pro filho, era a época daquela promoção do refrigerante da Coca-Cola, que tinha o nome da pessoa, você lembra? Aham. Que tinha um nome da pessoa Sim, na garrafa, sim. na lata, você lembra? Sim, sim. Aí eu vi um pai lá, olhando na gôndola, na prateleira. Ô, filho, vem aqui, que eu achei teu nome na lata. O moleque pegou a lata, ficou com raiva, jogou a lata no chão. Ah, pai, me respeita, pai. O pai olhou pra ele e falou, respeita você, Mucilon. O nome do filho, Mucilon. Por que o brasileiro, ele gosta de inventar? Ele é criativo. O brasileiro, ele não estuda, mas precisa ser estudado, na sua opinião? Com certeza. O brasileiro, ele dá um jeitinho. É o jeitinho do brasileiro. E com relação aos nomes, o problema vem da apreciação que nós temos pela língua inglesa. Ariano Suassuna já criticava isso. Maravilhoso, exatamente. Grande Ariano, poeta. O Nelson Rodrigues falava da nossa síndrome de vira-latas. Então, o problema é querer imitar. E aí nós nos tornamos o que eu falo nas caixinhas, cafonas. Porque a elegância, ela está associada a uma certa... Qual que é o nome? Calma, Rivotril.
Santo Rivotril. Não, tá difícil, foram muitos anos. Gente, quando uma pessoa não quer aparecer, qual que é o nome? Ela se esconde. Sobriedade. Sobriedade. Muito Não. obrigada. Sobriedade é quando a pessoa não... Ela tá sóbria. Também. Também. A elegância está associada a uma certa sobriedade, a Entendi. discrição. A discrição. Uma Discrição. pessoa discreta. Exatamente. Então, esses nomes não são nada discretos. E é sobre eu ser ou não uma personagem, tudo que eu falo ali eu penso. Tudo Dá que eu pra ver. É a minha opinião mesmo. Eu acho Kimberly um nome muito cafona. Não, mas é mesmo. Né? Mas desculpa, Top, quem tiver top. filha, Kimberly, desculpa. Aliás, por favor, você que está assistindo esse podcast, comente aí, mande o seu nome aí. Se você tem um nome diferente. Kimberly, como é que é? Michael Thomas, Joseph, Mucilon, que eu falei aqui do Mucilon. Comente aí. Exato. Vê se você gosta. Eu tenho certeza que se eu tivesse um nome assim, eu iria abreviar, porque os pais não pensam no bullying que podem fazer com os filhos. Exato. E a pessoa vai passar o resto da vida dela soletrando o nome. E pra que mudar, né? Pois é. A gente tem no português tantos nomes lindos. Tantos. João, Pedro, Maria. Isso, né? Antônio, José, exato, Francisco. Exato. Não é? Exato. Mas é isso, é a criatividade do brasileiro. Agora, Cíntia, como é que você começou a palestrar? Qual foi a sua primeira palestra e se você estava nervosa nessa primeira palestra? Porque educadora você já há bastante tempo, né? Sim. A minha primeira palestra, honestamente, eu não me lembro onde foi. Ainda mais hoje com o Rivotril. Exatamente, eu não me lembro. Mas eu dava aulões na balada. Você fazia o quê? Aulões Aulões nas de quê? baladas. O que aconteceu? Eu tinha um pré-vestibular em Belo Horizonte. A história, em resumo, eu me formei em letras na UFMG. Eu trabalhei desde o primeiro período como professora de pré-vestibulares. Eu fui demitida 10 vezes. Ai, gente, eu não poderia falar isso aqui, ele não vai me dar o emprego. Ela veio para uma entrevista de emprego aqui na PJ Group, no Festa da Firma Podcast, e ela falou, lá no começo da entrevista, que já passou por outra empresa para me dar entrevista. E agora ela fala para mim, olhando nesses meus olhos de Xenon, que já foi demitida 10 vezes. Eu não sei se isso é sinceridade. Na verdade, é porque as pessoas não tinham o seu QI para me compreender. Você sim vai me valorizar. Agora, eu não sei se ela está me elogiando ou está querendo me... Ludibriar, seria um português melhor. Por que você foi Porque eu fazia da sala de aula um palco. Eu não nasci para ser professora. Eu nasci para ser artista. Eu não nasci para estar em uma sala de aula. Eu nasci para estar no palco. Só que eu nasci em Belo Horizonte. Eu não tinha condições financeiras de pedir para minha mãe pagar para que eu fizesse uma oficina de malhação e tentar ir para o Rio ou coisa do gênero. E eu fazia da sala de aula um palco. E os cursinhos não aprovavam muito isso, porque eu colocava 200 alunos em pé cantando as musiquinhas que eu inventava na época, relacionadas à gramática, preposição, à crase. Você já chegou a dar aula de português cantando ou tocando algum instrumento, como muitos fazem em cursinhos? Eu só não toco nenhum instrumento, mas eu criava músicas. Fazia paródias? Muito. Lembra de alguma para cantar pra gente aqui? Me lembro de uma da Valesca Popozuda. Você curte o funk? Porque no funk tem muito erro de português, se você for analisar como uma professora. Mas os alunos na época gostavam. É aquela do beijo no ombro? Isso. Beijo no ombro é... Medicina você quer, ficar rica você quer. Te digo, só tem um jeito... Para conseguir, tem de fazer o Enem bem feito. Aí vai. Você fazia? Eu fazia, dançava, colocava os alunos em pé. E eu era demitida. E também... Você deveria criar o seu curso. Foi o que eu fiz. Aí eu fui demitida 10... Eu trabalhei em 13 lugares. 10 me demitiram, um era meu, o outro quebrou. Ou seja, só um lugar não me demitiu. E aí eu comecei o meu cursinho com 3 alunos... Eu trabalhava em 6 pré-vestibulares ao mesmo tempo, porque eu sabia que a qualquer momento alguém ia me demitir. E eu comecei com 3 alunos. No prazo de 2 anos, eu tinha uma lista de espera de 2 anos para o meu cursinho. Isso lá em BH? Lá em BH. Sabe cursinho de inglês, estilo Number One, CCAA? Eu criei aquilo para alunos que queriam medicina.
E eu cheguei a ter 14 ou 15 turmas. Só eu dava aula. Mas você passou a ser dona do seu negócio. A dona. A dona. O cursinho éramos eu, a faxineira e o contador. Mais nada. Eu aluguei uma sala do tamanho desta, coloquei os alunos, cobrava mais caro do que um colégio cobrava, porque eu dava uma atenção para eles muito significativa, e fiquei assim por muito tempo. Só que o que eu queria o palco, morando em Belo Horizonte, sem saber o que era assessoria de imprensa, o que era... Não conhecia as coisas. Eu falei, já sei, eu vou dar aula na balada, porque uma hora isso sai no jornal. Criei uma aula em que eu alugava espaços na UDS, sabe a UDS? Sertaneja? Sertaneja? Isso, Frequentei na muito UDS. quando era jovem. Aí, criei uma balada lá, criei balada em vários tipos de Gostava quando vinha aquele combo lá com espumante, foguinho. Hoje não pode mais, pode, né? É um perigo. Só que não podia ter álcool. Não podia ter álcool. Não podia. E aí eu fazia esses aulões e eu mesma mandava e-mail para a imprensa. Eu fazia o aulão beneficente, porque eu sabia que a imprensa só cobriria se fosse beneficente, não beneficiente. Muita gente fala beneficente. Não dá. Desculpa, que eu falei que ia cair aqui o microfone. A gente está aqui, isso acontece. Dá licença, pode falar. E aí, fiz umas 10 vezes esses aulões. Por fim, o Instagram começou a bombar em 2014 e eu decidi que eu faria um Instagram de português, só que com humor. Na época, o feed tinha 15 segundos e não existiam stories. Não existiam, era no Snapchat. E nem o Reels. Nada. E aí eu criei uma personagem, como Ruth Raquel, em que eu contratei um videomaker na época. Ele filmava de um lado a minha personagem, que era em que eu me vestia de Chuquinha, com Chuquinha, uma adolescente, que corrigia todo mundo. E do outro lado, eu fazia a mãe da menina, a amiga e tal. Aí, por exemplo, a mãe falava, Duda, vá à padaria comprar 200 gramas de mussarela. Aí a Duda falava, ai mãe, velho, 200, eu odeio ficar nessa casa, você é muito burra. Aí acabava, em 15 segundos. E comecei a fazer isso, e na época eu cismei que isso me levaria a uma fama nacional. Foi em janeiro de 2015, eu tinha 500 seguidores ou 1.000 no Instagram, que eram os meus alunos. E eu me lembro de ter pensado o seguinte, bem, eu vou criar essa personagem e vou ficar famosa. O que prova a fama de uma pessoa famosa? Dar entrevistas. Mas para quem que eu quero dar entrevistas? Já sei, para o Danilo Gentili. Mas como que eu vou chegar até ele? Não sei, pelo Instagram. E aí o que eu fiz? Eu fui para Las Vegas, olha que história louca. Aí eu comprei um Louboutin, que com certeza a sua mulher tem vários. Tem. Comprei um Louboutin de $1.027. Falei pra Deus, esse é o sapato de conhecer o Danilo Gentili. Eu tô arrepiando. Peguei o sapato, coloquei no meu criado mudo, e pode falar criado mudo sim, não tem nada a ver, não tem nada de preconceituoso nisso. Coloquei o sapato em cima do criado mudo e comecei a agradecer a Deus antecipadamente, falando, meu Deus, muito obrigada. Ainda neste ano, eu ficarei famosa, irei ao Danilo Gentili com este sapato. E eu não sabia nem o que era assessoria de imprensa. Eu acreditava que ele ia descobrir o meu Instagram. Eu nem imaginava que seria a produção. Na minha cabeça ingênua, de mineira, de Belo Horizonte, um dia ele ia estar no Instagram, sim, iria me ver, ia me mandar um direct. E eu iria ao programa dele. Pois bem, fiz um aulão na balada, esse aulão bombou, eu fiz vários vídeos, caiu na mão de uma pessoa, essa pessoa falou, por que você não vai ao Fantástico? Eu falei, bem, qual é o caminho? Vou te apresentar para uma assessora de imprensa daqui de São Paulo. Vim para São Paulo, falei com ela tudo o que eu queria, e ela falou, olha, é muito complicado, porque você é só uma professora, você vai me desculpar. Falei, bem, tá bom. E enchi tanto a paciência da mulher que não quis que eu pagasse nada para ela, porque ela falou que não acreditava em mim. Enchi tanto a paciência dela que um belo dia ela me colocou naquele programa Famosos da Internet. Tá da Eliana? Sim. Lá no SBT. Exatamente. É um quadro isso, se eu não me engano. É um quadro de vídeos que viralizaram na internet. E eu não sabia do que se tratava, mas a minha ânsia pela fama, por estar na mídia era tão grande. Você queria ser famosa pelo seu trabalho. Sim. Que eu falei, eu vou. Nem sei o que é, mas vou. Quando cheguei a São Paulo, um amigo meu me ligou
E eu falei o que eu faria. Ele falou, você é louca. Você está indo para a banheira do Gugu. São vídeos que viralizaram. Banheiro do Gugu, não existia mais aquilo. Que coisa, 1990. 90, quem foi esse teu amigo? Acho que ele não queria o seu sucesso. Ele falou assim, são vídeos que viralizaram de forma muito caseira. Você é uma educadora. Cíntia, você chegará lá e haverá lá, como na época do Pânico, você deve conhecer o Pânico, eu Conheço o imagino. Pânico. Pois é, aquelas mulheres gostosonas, Opa. mulher samambaia. Conheço muito ali. Enfim, cheguei lá e perguntei. Aí ele, você é famosa por quê? Eu falei, eu fiz uns vídeos educativos. E o senhor? Aí ele, posso te mostrar o que eu faço com a língua? Eu falei, bem, pode, claro. Aí ele fez assim e a língua dele chegava até aqui. Eu falei, que coisa maravilhosa. Eu falei, e o senhor? Aí ele, eu fiz cocô nas calças quando eu viajei agora de avião e viralizou. Aí eu falei, e o senhor, e você, um menino? Ele, eu sou dançarino do Axé Moá. Eu falei, Axé Moá, Porto Seguro, você vai até o chão? Aí ele, sim. Eu falei, e você? Aí ele, eu sou caminhoneiro e eu fiquei famoso porque viralizou um vídeo meu em que eu fingi que eu fui picado por umas abelhas. Eu falei, maravilha. Aí nesse momento eu tomei mais um Ocadil, liguei para minha assessora, essa assessora de imprensa que me colocou lá, e falei, você me colocou na banheira do Gugu. O que eu vou fazer aqui? Eu já estou aqui. Aí ela, é muito simples. O programa é ao vivo, você vai entrar, vai falar seu Instagram, @CínthiaChagas com 2 S's, e vai falar que você está lá em nome da educação. Pronto. Divulgou o Instagram e se diferenciou. Eu falei, mas que mais? Aí ela fala também que seu cursinho bomba. Eu falei, mas olha, são pessoas humildes. Eu vou falar que eu sou ótima, que isso e que aquilo. Aí ela fala a palavra Deus 3 vezes. Aí eu falei, não é possível. Eu tenho que falar Deus 3 vezes. Tá bom. Entrei ao vivo. A pessoa humilde, são pessoas humildes. Não, fala Deus 3 vezes. Deus 3 vezes. E o SBT demorou muito para me colocar no ar, PJ. E eu fiquei lá naquela sala, eu almocei no SBT. Ansiedade, mesmo medicada. Mesmo medicada. Aí eu tomei mais um Ocadil. Bem, finalmente... Atenção, pessoal, o Cadil, mandem pra ela caixas e caixas agora, porque o que ela tá falando aqui de vocês foi que salvou a vida dela. Pode continuar, inclusive, querida. você que é amigo do dono da CIMED, você pode, inclusive, falar pra ele me contratar. Eu ainda não faço publicidade de medicamento, Aliás, deveria ele me fazer. copiou, esse bronzeado aqui, esse cabelinho aqui, mullet, ele me copiou. É. Mas me conte da história que eu estou curioso. E aí, o que houve? Ao vivo, colocaram todos os participantes em uma fileira assim. E aí você já sabe como é. Ó, gente, tá ao vivo, todo mundo dançando, vocês não sabem se a câmera está em vocês. Vamos lá, daqui a pouco a Eliana chama um por um. E eu falei, quer saber? Eu vou imitar a Eliana, porque eu já estava drogada. Eu não sabia para onde que eu ia, o que Muito que eu remédio. Muito remédio. Eu falei, e agora? Aí eu fiquei assim, tem que dançar. Eu fiz assim, ó, Deus 3 vezes, estou em nome da educação, @CínthiaChagas com 2 S's no fim, meu Instagram bomba, Deus 3 vezes. E aí, a Eliana, ela fazia cara assim, porque mostra a vida pobre da pessoa, fazia aquela cara de comiseração, aí eu olhava e ficava assim, Deus 3 vezes, meu cursinho. Aí ela batia palma, eu falava, Deus 3 vezes, meu cursinho bomba. Tô aqui em nome da educação. E de repente, quando ela me chamou, ela, e aí, Cíntia, de onde surgiu a sua personagem, a Duda? Eu falei, olha, Deus é bom demais, 3 vezes, e educação do @CínthiaChagas, muito obrigada, com 2 S's. Eu sei que alguém falou, né, a direção falou algo, a produção falou algo no ponto da Eliana. O rosto dela se modificou instantaneamente. Eu sabia as perguntas que ela me faria, ela não fez, passaram todos os meus vídeos assim, e eu saí do palco. No que eu saí do palco, na hora em que eu vi que nenhuma câmera conseguiria me ver, eu sentei no chão. Eu fiquei sentada no chão, porque eu já estava tonta de tantos remédios que eu havia tomado. E eu nunca mais vou me esquecer da cara da Eliana. A Eliana olhou para mim assim, esta câmera aqui, ela olhou para mim assim. Com pena de você. Com pena. É um sentimento ruim. Com piedade. O que é que essa moça tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui? Quem colocou essa moça aqui? O que é que deram pra ela que ela tá assim? Exato. E aí eu saí de lá, liguei pra essa minha assessora. Demitiu-a? Falei, olha no que você me colocou. Ela fica calma, um produtor do Danilo viu e falou que você fica bonita na câmera, que você nasceu pra câmera. Domingo, 8 horas da noite, meu celular toca. 011, eu morando em BH, eu achando que era Vivo, a Tinha, claro. Eu, alô, professora Cíntia? Pois não? Aqui é da Globo.
Aí, oi, tudo bom? Como vai? É do Jornal Nacional. Claro, jornal, o quê? Nacional. Jornal Nacional. Tudo bem? Vai ter aulão na balada? O aulão havia ocorrido na quinta-feira anterior. Isso era domingo. Você marcou outro aulão. Eu falei, vai. E aí foi uma matéria muito extensa, só sobre mim, sobre o aulão na balada. Maravilha, fiquei feliz. No dia seguinte, me liga um amigo meu. Você já viu quem que é a capa do G1? Eu falei, não, quem que é a capa do G1? Você. Eu falei, mas como assim? Aí estava lá. Professora gata dá aula em balada para revisar, ou dá aula em boate para revisar o Enem. Aí as feministas ficaram pé da vida porque me minimizaram. Assim, falaram primeiro da sua beleza e colocaram em segundo plano a minha inteligência. A sua inteligência. E eu fiquei com ódio delas, porque eu gostei de ser a professora gata. Claro! Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, o meu telefone tocou. Quem que me chamou? Danilo Gentili. Exatamente. Ele mesmo te ligou? Não, a produção. A produção dele. Ou seja, em janeiro de 2015, eu não tinha nem 1.000 seguidores, comprei um sapato, criei uma personagem. Criei uma personagem falando que eu iria ao Danilo Gentili. Passei por isso tudo. Em novembro, eu estava no Danilo Gentili. E a partir daí... Tua vida... A partir daí, eu comecei a dar entrevista no Pânico. Entendeu? Hoje são 15 entrevistas já no Pânico. Dei diversas entrevistas. Só aqui pra nós, aqui. Pra nós aqui, vou falar baixinho. Quando você foi lá no Gentili, ele ficou... cantando, serviu vinho, ficou te elogiando. Não. Foi educado? Foi super. Foi um gentleman? Sim. E lá no Pânico, na rádio, na TV, quantas vezes você já foi lá? Umas 10? 15. Quem é mais saidinho lá fala? O Emílio, né? Não, o Emílio é muito sério. É? Emílio é muito sério. Seríssimo. É. Ninguém é saidinho. Todo mundo te respeita. Muito. Isso é bom saber. Eu queria saber o uso do gênero neutro. Ok. Neutro, né? Por exemplo, sejam todos bem-vindos. O que é que você acha? Porque eu pensei aqui na PJ Group, nós temos o nosso time de vidas, né? E que é o RH, e o nosso RH sugeriu um banheiro aqui, banheiro misto, escrito na porta Todes. Tá. Eu pensei em colocar do toalete ali Todes, nome Todes, ou colocar a foto do Mussum, que ele falava Todes, né? Eu não sei se isso pega mal, se as pessoas não vão ter esse senso de humor, se vai ter, sabe, cancelamento. Não cancelando o meu nome, a minha empresa, o meu cartão de crédito, eu não estou preocupado com isso. Bem, o dialeto não binário é um dialeto, um modo de falar criado para tentar atender a expectativa do não binário. O não binário é a pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Esse grupo não corresponde nem a 1,2% da sociedade. E o que ocorre? A partir do momento em que a pessoa não se identifica nem com ele, nem com ela reivindica um pronome para ela, que eu não sei exatamente qual é até hoje, ele, ile, e vai para dile, inile e tal. O dialeto não binário carrega a veste da inclusão. Todavia, trata-se de uma pseudo-inclusão na medida em que ele exclui surdos, que precisam fazer uma leitura labial para compreender o que o outro fala. Ele exclui disléxicos, que já têm severos comprometimentos com a interpretação. Ele exclui os cegos, que precisam fazer leitura por meio de softwares. E exclui também os autistas. O dialeto não binário, ele interessa a quem? Ele interessa às pessoas que militam, que são os militantes de ideologia de gênero. E dizer que o dialeto não binário é coisa de esquerda ou de direita, eu não vou entrar em política, é superficial. Porque é raso, você acha? É raso. Ele está muito mais ligado a uma ideologia de desconstrução linguística que está presente na esquerda, não na direita. Só que nem todas as pessoas de esquerda concordam com ele. Aliás, a maioria das pessoas não concorda. Os jovens vão aprender muito mais hoje em dia com a internet, com a linguagem que se usa na internet, porque você vê, estão falando de várias frases que usam muito agora estão falando de fanfic, que eu nem sabia o que era isso. Fanfic, pois estão usando muito agora. São frases formadas por fãs, que pegam ficção, o fã faz lá uma piada, uma página, né, com ficção. Aí
abreviou-se fanfic, que agora a televisão está usando também nos programas. Vamos ver aqui uma fanfic. Quer dizer, então tá toda hora surgindo, tipo crush. Ninguém sabia o que era crush. Tá. Na minha época, crush era um refrigerante que falava crush. Sim. Lembra? Sim. De laranja, olha lá. Sim. Então o jovem vai muito nessas palavras de moda. Será que é isso que está empobrecendo o vocabulário da nossa população? Não, isso não empobrece o vocabulário, pelo contrário, isso traz novos vocábulos, novas palavras. O problema é o contato excessivo e com apenas isso. É o contato, a partir do momento em que eu não leio Machado de Assis, a partir do momento em que eu não leio José de Alencar, em que eu não leio Dostoiévski, em que eu não leio os clássicos. Mas você é uma mulher muito culta, você tem acesso a isso. Você acha que a falta de cultura e conhecimento é das pessoas que não buscam isso ou dos políticos que não querem que o povo tenha educação? Porque assim fica mais fácil eles conseguirem chegar onde eles querem. Olha, eu vou fazer aqui uma pergunta que o pessoal me pediu, que está no roteiro, e é muito importante para essa entrevista de emprego. Você é uma pessoa que fala muito bem e é esclarecida, tem uma bela dicção. Depois iremos fazer aqui um trava-língua para testar a sua dicção. Agora, você tem contra, a gente estava falando aqui das palavras neutras. Tá. Você tem algo contra buzzword como brainstorm, case de sucesso, ASAP, day trader, pet day, budget, down up. Explica um pouco sobre isso. Vamos lá. Conforme eu falei aqui, Ariano Suassuna já falava disso, da riqueza da língua portuguesa e da pobreza da língua inglesa. Então, existe aí uma questão, em primeiro lugar, estética. Existe uma questão estética. Não há como uma pessoa minimamente inteligente dizer que a frase vamos fazer uma call, porque eu estou no meu deadline para passar o briefing, é uma frase bela. Não é uma frase, do ponto de vista da estética, bela. Não é. Em segundo lugar, aí eu vou evocar aqui a Nelson Rodrigues, nós temos uma síndrome de vira-latas. E isso é normal, porque é um fenômeno linguístico. Como assim? O estrangeirismo é um fenômeno linguístico que vem da nação de maior poder para a nação de menor poder. Tanto é que já sofremos influência do francês durante uma época. Então é muito normal que nós adotemos palavras hoje em dia do inglês. E aí vem shopping center, né? Eu não quero que as pessoas falem lá fala mall. Centro de compras. Lá nos Estados Unidos fala mall. Você não fala que vai ao shopping center. Isso. Mall. Isso. E a gente ainda adota errado. Adota errado. E a pronúncia também, né? Ninguém fala lá, hot dog. Né? Exatamente. Exatamente. Deletar e tal. Não há problema... Hot dog. Hot dog. Não há problema problemas em incorporar palavras. Isso é inevitável. Todavia, o problema ocorre quando, em uma frase, você tem tantas palavras em inglês e isso passa a comprometer a comunicação. Porque quando alguém fala, vamos fazer uma call, eu não sei se é uma chamada pelo Zoom, eu não sei se é uma ligação. Não dá pra saber. A gente não sabe mais o que é. Agora eu queria sua atenção, Cíntia. Pois eu não. preciso que você seja street smart para melhorar o nosso branding sem explodir o budget nem o deadline do job. Tá. Traduza para mim em português, por favor. O que você acabou de falar. Eu falei rápido justamente para ver sua atenção. Que você precisa que eu seja rápida e eu não posso... Você quer que eu repita? Quero. Preciso que você seja street smart... Seu Lexa Pro que tá fazendo efeito. Amém. Eu preciso que você seja street smart. É porque com essa... Fiz um negócio com uma fonte. Aham. Fazendo um tratamento de canal. Tá. A dicção vai cansando. Eu entendo. Repita comigo. Pedro Paulo Peixoto passou pelo portão para pegar pinto pelado pitado de preto pelo pescoço. Tempo. Pedro Paulo Peixoto passou pelo portão para pegar o pinto pelado no pescoço de sei lá quem. Você foi até o pinto, mas vamos de novo. Pedro Paulo Peixoto passou pelo portão para pegar pinto pelado pitado de preto pelo pescoço. Pedro Paulo Peixoto passou pelo portão para pegar pinto pelado do peito de Paulo do pescoço. Foi do pinto, você foi pro O peito. Pedro Paulo Peixoto passou pelo portão para pegar pinto pelado pitado de preto pelo pescoço. Pedro Paulo Peixoto passou pelo portão para pegar pinto pelado do peito do Paulo do pescoço.
Quase foi. Ai. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ih! É difícil essa. A filha da Xuxa se chama... A filha da Xuxa se chama Sasha. Mas eu dei uma... Agora você vai falar Fiz uma 10 pausa. vezes essa aqui pra destravar a língua, que eu também tô com... Então, vamos lá. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Muito bem, falou. Muito bem. Tá indo. Muito bem, muito bem. Bela dicção. Muito bem. O original nunca desoriginalizou-se. Tá travada a língua, viu? O original nunca desoriginalizou-se e nunca desoriginalizará. O mestre que o desoriginalizar, bom desoriginalizador será. O meu problema não é com a dicção, meu problema é em decorar. Não, sua memória é maravilhosa. Rivotril. Como que é? Você que queria... Você tem um quê de atriz muito... Sua voz é boa também, você fica bem no vídeo, como disse o Gentili. Vamos interpretar como se fosse a poesia. Sim, vamos lá. Vou falar e você repete. Ok. Está o céu... Você vai olhar para essa câmera aqui, eu vou para essa. Já estou posicionada. Não precisa nem olhar que o câmera te procura. Faz de conta que está na novela da Globo. Tá, então vou olhar pra cá. Aqui, olha pro... Pro nada. Vamos lá. Está o céu enladrilhado. Oh! Quem o enladrilhou? Oh! Quem o enladrilhará? O mestre que o enladrilhar, bom desenladrilhador será. Está o céu enladrilhado. Oh! Quem o enladrilhadrilhou? Quem endralilarilará? Será? Hilarilarie! Hilarilarie! Essa é difícil. Essa é difícil. Mas você tem uma bela dicção. Aqui eu também fui. Não fui. Eu não decoro. Agora, Cíntia, nós temos aqui uma dinâmica enviada pelo meu time de vidas. Tá bom. Pra gente analisar aqui as suas aptidões com comunicação e liderança. Aliás, você é líder. A propósito, você acha o nome Vidas um bom nome para o RH? Para o RH? Vidas. Vidas importam. Vidas importam. Vidas importam. Que nome você daria aqui para a PJ Group, no lugar de Vidas, no meu RH? Difícil. Sol, porque sol é vida. Nasce. E sol lembra o que? Pele bronzeada, que eu acho que tem a ver A minha com e você. A sua. Vida é sol é vida, Você vida é pega pele, sol pele sempre? bronzeada. Não, eu nasci assim. Nasceu assim. Nasci. Mas você não toma sol nem para pegar a vitamina D? Esporadicamente. É. Vamos agora para a dinâmica. Eu e você somos 2 professores de língua portuguesa de cursinho. Sim. Eu e você. Tá. Eu e você, você e eu. Eu e você, você e eu. Eu e você somos 2 professores de língua portuguesa de cursinho. Aham. Temos apenas um aluno, o Joãozinho, Tá. e um pato na sala. Um aluno, E um pato. um pato, Tá. na sala de aula. Nas mãos, seguramos uma régua e um pedaço de giz. Agora, muita atenção para as perguntas. Mas calma, eu seguro a régua e o giz? Aí- Ou eu seguro a régua e você segura o giz? Você vai ver agora nas perguntas. Tá O que é que nós temos na sala de aula? Um pato, Ah, o Joãozinho, nós temos o quê? um pato, E o Joãozinho, com? uma régua e um giz. E depois, o animal? O pato. Beleza, primeira pergunta. Tá. Se o Joãozinho disser que não fez a lição de casa porque mora em apartamento, eu dou uma reguada nele ou só jogo giz na testa dele? Você joga um giz. Muito bem. Eu jogava. Segunda pergunta. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Fica os dois. Terceira pergunta. Cite 3 tipos de pior aluno que você já teve em uma sala de aula e por quê? Pior aluno? É. Meu Deus. 3 tipos. 3 tipos. É. 3 Aquele tipos. aluno que, aquele outro aluno Tá, que. ok. O aluno... Que senta na frente, ou que joga giz o outro, que conta piada, enfim. Alguma coisa que você dispersou, não gostou. Que você jogou o giz na testa dele.
O aluno que fica mexendo no WhatsApp. Esse aluno é muito difícil. Muito difícil. Porque ele mexe no WhatsApp e começa a rir do nada. E aí eu quero rir também. Aí você eu quer rir fico também? curiosa. Ah, Esse. O aluno que chega atrasado, porque desconcentra. E o aluno que é burro. burro. Porque aí ele não me dá resultado, né? E na época... Parece que quando... Aí parece que a culpa é minha, A não, culpa mas é é a sua. burrice dele. Você acha que o melhor sucesso, assim, para uma professora é quando o aluno supera a professora, o professor, quando ele é melhor? Eu ainda não passei por isso. Mas imagino que sim. Até porque você está mais famosa, com certeza, do que todos eles. os seus professores. É. Qual foi o momento em que o aluno te deixou mais brava? Que você ficou com brava? Braveza? Brava. Eu tenho uma história melhor do que brava. Pode ou não? Tem que ser brava. Conte o que você quiser aqui, meu. Essa história eu conto no livro. Eu dava aula em um cursinho e eu gostava muito de ir com bota, sabe, bota montaria? Você também era meio a boiadeira, assim? Você ia? Não, eu achava meio hipismo. Eu achava elegante. Deixa a perna comprida. Isso, Eu acho. Com a calça colada? Isso. Eu acho elegante. E uma polo. Sim, uma camisa. Aliás, as mulheres de Belo Horizonte são mulheres elegantes. Eu já São. Mulheres de BH são. Muito arrumadas, né? Muito arrumadas. São 10 mulheres para cada moça. Como é que é? São 10 mulheres para cada moça. Então a concorrência é muito grande. Aí a Belo Horizontina se arruma muito. E você era uma delas que usava aquelas botas de montaria. Botas de montaria, em época de chuva e de inverno. E eu tinha um aluno que ficava sempre... nessa época eu dava aula em cursinho, havia umas 200 pessoas na sala, mais ou menos. E ele ficava sempre ali na frente, me olhando, calado. Sabe aquela pessoa cujo olhar te deixa desconcertado? Porque você não sabe o que a pessoa está pensando. Ela não esboça no rosto muitas emoções. Ela olhava nos seus olhos ou olhava para você como um toda? Não era um olhar de desejo, não, se foi essa pergunta. Ele olhava... Não, olhava te desconcentrando, ou te admirando, ou te invejando? Na minha concepção, na época, era um olhar indiferente, era um olhar... Desdenhando. Eu vou usar um termo em francês que eu acho que vai ajudar muito, blasé. Blasé. Era esse nível de indiferença. Eu já sei como é que é isso. E ele me olhava assim. Um belo dia, quando chegou o último dia de aula, ele veio até mim, o nome dele era Wilson. Ele veio até mim e falou: professora, pois não, eu não passei no vestibular, eu amo, mas eu vou estar aqui no ano que vem. A senhora estará aqui no ano que vem? Eu falei, sim. Eu preciso pedir uma coisa. Eu falei, o quê? Pois não, diga. Não venha mais com essas botas. Aí mas por quê? Porque, professora, todas as vezes em que a senhora veio com essa bota, eu imaginava a senhora só com a bota, um chicote na mão, me perguntando, sujeito ou predicado. Olha esse moleque, rapaz. E eu acho que foi por isso, professora, que eu não passei no vestibular. E ele foi sincero. E falou de forma muito respeitosa. Respeitosa. Sério, falou sério, tava com raiva. E você riu na cara dele? Riu da cara dele? Eu ri muito, eu falei, tudo bem. Tudo bem. E você continuou indo com bota? Não lembro. Agora, Cíntia, voltando às nossas perguntas da dinâmica, se a PJ Group fosse um cursinho, quais matérias não poderiam faltar para que os nossos colaboradores ficassem ainda mais capacitados e me desse mais lucros? Que matéria seria importante? Oratória. Oratória. Eu sou professora de oratória. Hoje as empresas me contratam, empresas de diversos setores. Você faz muito publis também, né? Faço muitas publicidades e muitas palestras também. E as empresas te contratam? Elas me contratam, é muito interessante, para 2 tipos de trabalhos bem edificantes. Um que é cuidar da língua portuguesa da instituição. Então eu vou e dou uma palestra, por exemplo, posso falar nome de marcas aqui? Pode. Track and Field. Eu fiz para Trek. Uma grande marca. Fiz para Trek só para as gerentes. E lá eu falei de questões da língua portuguesa do dia a dia dessas gerentes. Então, por exemplo, não é tons pastéis, é tons pastel. Não é vou subir lá em cima, porque quem sobe lá em cima, para buscar a blusa. Não é, por favor, mande para mim o seu endereço para que eu possa estar te enviando.
Então, eu fiz isso para Trek, eu fiz isso para Galderma, eu fiz isso para TOTUS Engenharia. Perfeito. São várias áreas. E eu também dou aula e palestra de oratória, que aí geralmente é uma palestra contratada para pessoas como você, né? Os diretores. Pra falar bem. Para que as pessoas falem bem em público. Então, tem gente que não consegue falar bem, né? Exato. Coloca a mão no bolso, mão pra trás. Às vezes escreve bem, mas quando vê público, entra em pânico. Isso. De que adianta uma pessoa ter a sua posição, PJ, se quando ela vai falar para a equipe dela, quando ela vai falar diante de um grupo, ela, na hora de ficar parada, fica assim, com o microfone na mão. Se tiver saído de um cruzeiro, navio. Exato. Ou então a mulher que fica toda hora passando a mão no cabelo. Você tira o foco do que você está passando para aquilo que você está fazendo. Ou os vícios de linguagem. Por exemplo, a pessoa fala né, o tal do né. Ou, para quem não me conhece, o meu nome é Cíntia. Então você tem um nome para quem não te conhece e outro para quem te conhece. Perfeito. Não é verdade? Ou o tal do antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, bem, se o nada não é nada, antes do nada não existe nada e depois do nada também não haverá nada. Então eu falo de vícios de linguagem, falo de técnicas de argumentação, como lidar com o público, esse tipo de coisa. Então eu colocaria na sua empresa uma área relacionada à comunicação. Só um segundinho. Dona Sônia, minha secretária. Diga, doutor. Já estou dizendo, dona Sônia, você não me ouviu? Dona Sônia, eu estou gostando muito aqui da Cíntia, independente da entrevista, você já deixa aí na agenda, pede para a assessoria ligar para ela dar um curso aqui pra gente. Eu quero estar nesse curso. Tá bom, doutor, pode deixar. Tá bom? Vai ser muito corrigir alguns útil. erros de linguagem aqui, que é muito importante. Tá ok, doutor. Ela fala, aí no caso com ela, é uma fonoaudióloga, né? Porque sim. ela é muito anasalada. Sim, seria né? bom. Ou a cirurgia de desvio de septo, É. ela deve ter aquela carne esponjosa. Sim, eu já fiz essa... Já fez? Fiz. Eu fiz, mas não cheguei a abrir, não. Fiz só por dentro, para tirar essa... corneto nasal. Corneto nasal. Fiz só por dentro. Que fala com aquela voz meio Bob Esponja, né? Isso. Doutor, o senhor me paga a cirurgia, não? A senhora tem plano aqui pela PJ. Ah, é verdade, então, doutor. plano deve... Ele aceita, né? Deve aceitar, viu, querida? Obrigado. Tá certo. Tá vendo? Dá liberdade. Mas, doutor, não é do SUS? Dá a mão que é o braço. É o braço, tá bom. É assim, ele quer ajudar, né? Isso porque tá comigo há mais de, acho que 50 anos, que trabalhou com meu avô, depois com meu pai. Sim. Mas, Cíntia, o que é que ninguém sabe sobre a Cíntia Chagas por trás da história de sucesso que vamos saber agora aqui no Festa da Firma Podcast? Geral? Seus olhos marejaram aqui. Porque você contou no começo muitas histórias que eu tenho certeza para quem está nos ouvindo e nos vendo aqui nas plataformas que vão ser histórias inspiradoras para mulheres e homens, né? Porque muita gente só vê o nosso sucesso, não sabe a nossa história, de onde a gente veio. Sim. Mas a sua é inspiradora, que é a persistência, disciplina, tudo isso e muito mais. É verdade. O que é que a gente não sabe sobre você que você não contou aqui no podcast, que vai contar agora? Ai, meu Deus, eu tenho medo de ficar tudo piegas, né? Porque nessa hora a gente acaba esbarrando na emoção. Mas eu sou uma pessoa que eu agradeço o dia inteiro por tudo. É uma coisa que eu faço, que eu acho que faz com que eu me torne... Eu odeio quando o povo fala gratidão. Gratiluz. Vontade de enfiar a mão na cara da pessoa. Porque gratidão não é meio de agradecimento. Você deve falar obrigado. Meninos falam obrigado, meninas falam obrigada. Quando fazem muito, muito obrigado ou muito obrigada se for menina. Exatamente, nada de obrigade. E eu sou uma pessoa que da hora em que eu acordo até a hora em que eu vou dormir, as coisas vão ocorrendo comigo e eu vou agradecendo a Deus, porque eu nunca sei se é meu último dia. Eu tenho um medo da morte, que é uma coisa impressionante. Eu não quero morrer. Se a morte é um descanso, você prefere viver cansada? Se a morte... Sim, boa. Então eu bebo uma água. Como se fosse... Eu vivo dessa forma. Eu vou tomar banho, eu falo, ai, que banho bom, muito obrigada, meu Deus. Você meu curte cada Deus. segundo da sua vida. Acho como se fosse o último. Veja que interessante, sim e não. Porque eu contei aqui a minha trajetória até chegar ao Danilo Gentili, que me abriu muitas portas, e
todo mundo que me conhece bem fala que a minha emoção maior esteve no percurso. Que quando eu cheguei lá, eu fiquei feliz. Mas os meus amigos reclamam, eles falam, Cíntia, você não curte quando a coisa ocorre. Então, eu não posso dizer que tô até meio gaga, é difícil falar assim de forma mais emotiva. Porque quando a emoção vem, a gente solta, esquece. Eu gostaria muito de ser uma pessoa que de fato aproveita as conquistas que tem. Eu não aproveito as minhas conquistas. Ainda. Você está na fase, não só de colher, mas você ainda está plantando. E quando a gente está plantando, a gente esquece de colher. Eu vivo tensa. Exatamente. Eu entendo você completamente. Mas as pessoas que você gosta e que estão com você, estão curtindo por você. E só de você saber que elas estão felizes pelo teu sucesso, você também fica feliz de saber que elas estão usufruindo aquilo que você conquistou. E eu sou arrimo de família. Eu também sou. Então. Não, eu PJ Neto, não, eu sou herdeiro. Não, exato. Eu PJ Neto sou herdeiro. Então, A emoção muda a gente agora. Muda. Sai da... Então, desconstrói. Eu vejo que quando eu fui ao Danilo, eu tive várias, eu entrevistei entrevistei o Temer, eu entrevistei o Bolsonaro, eu entrevistei o Collor, eu entrevistei o Oscar Schmidt, a Roberta Miranda. Eu tive muitas conquistas muito interessantes, bem diferentes na vida, né? Não é todo mundo que tem essas oportunidades. Não, e já foi do presidente da República passando por tudo, aí chegou da Roberta Miranda. Isso que eu amo. Isso que é legal. De paixão. Adoro a Roberta Miranda, grande cantora, adoro ela. Durante um ano na minha vida, eu recebi na minha casa uma pessoa por semana, e era eu que mandava direct, eu não tinha produção. Legal. Eu fazia tudo sozinha. Desde o pão de queijo que eu servia pra pessoa na minha casa, até os cortes. Tudo. Legal. Então, só que eu nunca consegui parar para curtir e ficar relaxada. Eu nunca relaxei. Então, é igual sair de férias. Você, às vezes, quando eu tô com muitas coisas para resolver aqui na PJ, eu demoro uma semana para desligar. Isso. Você demora uma semana para desligar. Uma semana para dormir bem, para aproveitar. Tem que esquecer o celular e deixar os outros. Isso. E aí, o que eu acho que ocorre? Eu sinto culpa por não curtir, e aí eu passo a ser grata pela água que eu tento... Pelas coisas mais simples. Isso. Já que eu não sei o que ocorre comigo, que eu não tenho essa capacidade de me deleitar com essas grandes conquistas. Eu entendo você completamente. Estou adorando o nosso bate-papo. Você é diferente aqui, a gente está mostrando a pessoa também, não só a profissional, não só a influencer, não só a palestrante, não só a educadora, mas eu não sei, dos lugares que você foi, eu não vi essa história do seu começo. Mas é muito bacana a gente mostrar o que é a pessoa. Eu tenho certeza que hoje as pessoas vão conhecer mais a Cíntia, ser humano, porque como profissional, muita gente já te conhece. Sim. E hoje eu estou conhecendo também o seu lado humano, que muito me interessa aqui na PJ Group, porque tem que saber trabalhar com pessoas, né? Porque todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade. Agora, saber reconhecer o ser humano, saber respeitar, é mais fácil trabalhar em grupo. Com certeza. Não é isso? Sim. E assim terminamos mais um Festa da Firma Podcast. Siga-nos no TikTok, Instagram, nos deixe lá o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. Semana que vem tem mais um grande episódio, mais uma grande entrevista. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Dona Sônia. Sim, doutor. Essa moça, Cíntia, ela é muito destemida e muito inteligente, viu? Mas eu não sei, dona Sônia, vai que ela começa a corrigir o meu português na frente dos funcionários, né? Os e-mails da empresa, nos meus memorandos, até nos memes que eu mando no grupo privado da diretoria. Eu não sei, não. Eu não sei se eu vou me sentir bem com isso. Você sabe, eu sou leonino não gosta muito dessas coisas. Melhor não decidir agora, mas que a moça é muito inteligente. Ela é destemida mesmo, viu? Tem resiliência, não desiste fácil, mas é um ser humano. Eu também achei, doutor. Eu não pedi a sua opinião, querida. Ai, desculpa, doutor. Eu falei com a senhora aqui só para a senhora me ouvir. Você gosta de pensar alto comigo, né? Não penso alto, eu quero a senhora porque a senhora é mais velha que eu, a senhora é minha psicóloga, então... É claro. Eu gostaria que a senhora me escutasse. Tá bom, querida? Pode falar, doutor. Agora não quero mais, fale a senhora. Olha, doutor... Obrigado, querida. Forte abraço.